Abra sua Bíblia em 1 João. Prometo aos irmãos, esse é o último sermão no primeiro capítulo de 1 João. Ao longo desses meses foram 10 sermões em cima de 1 João. Esse é o 11º sermão, esse será o último. Acredito que o próximo sermão que eu ministrar em cima desse púlpito será no capítulo 2, amém? Primeira João, capítulo 1, versos 6. Versos 6 até o verso 10, diz assim: Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Repita comigo aqui esse verso de número 7, o finalzinho que diz: E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós vamos refletir um pouco sobre esse tema, sobre esse texto com o tema o sangue de Jesus, o poderoso antídoto contra a contaminação do pecado. Amém, irmãos? Então essa é a proposta, esse é o tema. Sangue de Jesus é o poderoso antídoto contra a contaminação do pecado nas nossas vidas. E aí a minha proposta essa noite aqui é declarar que o sangue de Jesus, como eu acabei de dizer, o sangue de Jesus, ele é eficaz para aniquilar completamente de nossas vidas a culpa e a condenação do pecado. Irmãos, isso aqui é de suma importância para que nós compreendamos. O sangue de Jesus, ele é eficaz, ele é poderoso, ele é suficiente para aniquilar a culpa e a condenação do pecado sobre nossas vidas. Eu preciso aqui nesta minha mensagem fazer uma diferenciação sobre o que é justificação e o que é santidade, para que a nossa vida cristã ela possa progredir, mesmo quando nós somos confrontados com o pecado ainda pulsando no nosso corpo, nas nossas ações. Então é preciso que na nossa discussão, na nossa fala, na nossa exposição, nós consigamos fazer uma distinção, o que é que significa justificação e o que é que significa santificação. A minha intenção é conduzir a igreja para uma compreensão sadia e bíblica sobre o nosso relacionamento com Deus e sobre os efeitos benéficos que o sangue de Jesus conquistou para a igreja, além de alcançar ou além de lançar um pouco de luz sobre o grande e profundo trabalho que o Espírito Santo realiza nas nossas vidas, no processo de nos santificar. Então, se ao final da minha mensagem, se ao terminar a minha exposição essa noite, se você conseguir responder 2 perguntas básicas, que eu vou aqui apresentar para os irmãos, eu me dou por satisfeito. Então, à medida que eu estiver fazendo a minha exposição, tenha em mente esses 2 questionamentos, para que você possa conseguir acompanhar, para que você possa conseguir compreender, e ao final da exposição você possa responder isso, essas 2 perguntas. E quais são as 2 perguntas? A primeira: como eu posso manter um relacionamento com Deus a despeito dos meus pecados? Essa é a primeira pergunta. E a segunda: qual a diferença entre ser justificado e ser santificado? Quando eu terminar a minha exposição, se você tiver condição de responder
essas duas perguntas, eu acredito que a minha função essa noite foi cumprida. Amém? E aí eu quero introduzir a minha fala, essa noite, citando para vocês uma informação, e eu preciso que vocês entendam e prestem atenção nessa informação. Ela pode parecer um pouco desconexa inicialmente com aquilo que nós queremos apresentar essa noite, mas fique atento, porque ela vai fazer todo o sentido no curso da nossa mensagem. E que informação é essa que eu quero apresentar para os irmãos? Existe um vírus que desde a década de 80, ele tem contaminado multidões na nossa sociedade. Esse vírus ele é conhecido mundialmente como HIV. Inicialmente esse vírus, ele estava associado apenas à comunidade homossexual. Entretanto, a sua contaminação foi tão grande, se estendeu de tal forma nas sociedades, nas pessoas, que hoje tanto héteros como homossexuais são portadores deste vírus. E esse vírus, irmãos, ele matou dezenas e dezenas de pessoas no decorrer das últimas décadas. Houve uma concentração, por causa das muitas mortes, houve uma concentração da comunidade médica na busca da cura. Pesquisadores, infectologistas, cientistas e muitos recursos financeiros foram dedicados para se achar a cura para esse vírus. Infelizmente, ainda não se tem cura para o HIV. Entretanto, nas últimas 2 décadas, as pesquisas conseguiram encontrar um tratamento que, se for seguido com responsabilidade pelo paciente ou pelo portador do vírus, esse indivíduo ele pode controlar a infecção no seu corpo de tal forma que o vírus não mais se propaga nem no seu corpo e nem mais ele tem condição de contaminar outras pessoas. É um tratamento, é uma medicação que foi criada para controlar o vírus. Essa medicação ela age eliminando todos os vírus que são depositados na corrente sanguínea. O vírus ele se estabelece em determinadas glândulas do corpo e ele vai se multiplicando. À medida que ele se multiplica, ele vai lançando as suas cópias na corrente sanguínea, e aí, por causa dessa multiplicação e dessas cópias, o indivíduo acaba tendo uma série de complicações e doenças. A medicação faz com que todas as cópias do vírus na corrente sanguínea sejam eliminadas. E aí o vírus ele fica encastelado em algumas glândulas do corpo humano. Só que, à medida que o vírus vai se multiplicando dentro das glândulas e vai lançando as suas cópias na corrente sanguínea, a corrente sanguínea está o quê? Imune por causa da medicação, do chamado coquetel. Está dando para entender, irmãos? Então, o vírus fica ali encastelado, preso. Desta forma, enquanto o paciente estiver fazendo o tratamento, ele poderá ter uma vida relativamente segura. O indivíduo que é portador do vírus HIV, se ele estiver tomando a medicação constantemente, corretamente, ele fica de uma tal forma, o vírus fica de uma tal forma indetectável na corrente sanguínea que a contaminação e a infecção é controlada. Agora, me permita usar essa informação. Você entendeu isso? Ficou claro para os irmãos essa informação? Você pode perguntar, mas isso tem a ver com a mensagem? Que isso tem a ver com a mensagem, com o culto aqui? Me permita usar essa informação que eu acabei de lhes dizer como uma ilustração. Ilustração para falar sobre o maior vírus, a maior chaga, a maior enfermidade existente na raça humana. E que chaga é essa? Existe, irmãos, uma poderosa infecção no mundo. É uma doença que nos é transmitida de forma hereditária. Ela é transmitida de pai para filho e assim sucessivamente. Basta nascer sobre esta terra para carregar a herança desta doença e desta contaminação. O seu poder é devastador. Não há outra enfermidade na vida, na humanidade, que se compare
ao poder destruidor que esta enfermidade, que esta infecção pode causar na vida humana, na vida em sociedade, no mundo e na humanidade. Que infecção é essa, irmãos? Essa infecção chama-se pecado. Essa infecção, ela é poderosa, e o apóstolo Paulo diz, aliás, o apóstolo João diz na sua primeira carta: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Diz isso no capítulo 1, verso 8. João está dizendo que todas as pessoas sobre a face da terra estão contaminadas com essa chaga maligna chamada pecado. Então, chegamos aqui a essa triste constatação. Estamos cientes de que todos estão contaminados com a chaga mortal chamada pecado. Somos confrontados com a triste notícia de uma enfermidade crônica em nossa alma, que corremos o grave risco de perecermos eternamente nas trevas e sob horrenda condenação. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 6, verso 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Agora, eu quero que você entenda e preste atenção no que eu vou dizer agora. Somente as pessoas que foram iluminadas pelo Espírito de Deus podem reconhecer, podem entender, podem reconhecer as suas próprias condições diante de Deus. O mundo como um todo, aqueles que andam no império das trevas, sobre a influência do príncipe desse século, não se enxergam contaminados com a chaga do pecado. Eles se acham pessoas boas, e até em muitos casos, moralmente e eticamente equilibrados em suas ações. Somente os que foram transportados do reino das trevas para o reino da luz, lembra, irmãos, que nós trabalhamos esse tema, transportado das trevas para a luz, somente aqueles que foram retirados das trevas e foram postos no reino de Deus, que foram iluminados pelo Espírito, têm a condição de olharem para si e de se perceberem pecadores, porque estando no reino da luz, nós conseguimos perceber aquilo que realmente somos, porque em trevas ninguém consegue enxergar nada, ninguém consegue ver um palmo diante do próprio nariz. Somente aqueles que são resgatados e são postos no reino da luz conseguem reconhecer que são pecadores. Entenda, somente quando contemplamos Deus em sua santidade é que podemos ter uma noção do grau de nossa impureza. E quando o quanto estamos enfermos diante deste mundo. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, verso 8, você vai se deparar com uma situação onde Jesus está com os apóstolos e eles estão retornando para uma pescaria da qual eles passaram a noite inteira sem pegar nenhum peixe, e Jesus os conduz novamente para dentro do mar. E acontece um milagre extraordinário dos peixes virem e o barco ser quase levado a pique pela quantidade de peixe, porque Jesus diz: lance as suas redes aqui. Quando Pedro se depara com esse extraordinário feito por Jesus, que ele percebe que está diante não de um ser comum, não de um homem comum, mas de um ser santo, poderoso, que é Jesus Cristo, Pedro diz uma frase interessante. Pedro se reconhece e diz: afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Quando Isaías, no capítulo 6, verso 5, tem uma visão da glória de Deus, dos serafins adorando ao Senhor diante do seu santo trono, Isaías abre a sua boca, os seus lábios, e diz: ai de mim, porque vou perecendo, porque habito no meio de homens pecadores, os meus lábios são impuros e os meus olhos viram o Senhor. Quando nós olhamos a Deus na sua santidade, na sua beleza, podemos contemplar a imperfeição de nós,
Aliás, a imperfeição de nós não, isso não se conjuga. A nossa imperfeição. Podemos contemplar a perversão que é o ser do homem. Jó, que se achava justo, que disse: se eu soubesse aonde encontrar o Todo-Poderoso, então juntaria e argumentaria contra ele. Quando Deus o encontra, Jó, no capítulo 42, versos 5 e 6, diz: os meus ouvidos ouviram acerca de ti, mas agora os meus olhos te veem, por isso me humilho no pó e na cinza. Somente quando contemplamos a Deus é que percebemos o tamanho da nossa maldade. Somente quando contemplamos a Deus em sua santidade é que percebemos o quão pecaminoso nós somos. Pois bem, estes indivíduos foram transportados das trevas para a luz, saíram do império e domínio das trevas, arrebataram-se ou arrependeram-se dos seus pecados e agora estão na luz. Entretanto, é nesse momento, no momento de sair das trevas e chegar na luz, que pode acontecer uma grande crise nas nossas vidas. Crise essa que pode se instalar, que pode permanecer nas nossas vidas, por não entendermos, por não compreendermos coisas basilares da fé cristã. Essa crise pode estorvar, impedir o nosso desenvolvimento, pode ser um obstáculo para que você cresça espiritualmente, para que você amadureça na fé cristã, para que você tenha um real relacionamento com Deus Todo-Poderoso, que te tirou das trevas e te colocou no reino da luz, do Filho do seu amor. Essa crise pode nos impedir de desfrutar a realidade da comunhão com Deus, que nos está proposta no reino da luz, aonde eu e aonde você já habitamos. Porque fomos alcançados pela iluminação do Espírito, sim ou não? Porque eu não creio que você está aqui sem ter a noção, sem ter sido alcançado, sem ter sido iluminado pelo Espírito acerca da sua condição e da sua necessidade de arrependimento e de conversão. Porque senão, irmãos, nós não estaríamos aqui, nós estaríamos em qualquer outro canto, como as pessoas do mundo estão, sem o mínimo temor, sem a mínima preocupação, sem a mínima noção de que precisam de arrependimento. Esta crise é a consequência de os nossos olhos estarem abertos para a nossa real condição de pecador. Nossa constatação de que pecados e pulsões egoístas, tanto quanto desejos e ações imorais e de profunda desonestidade, tanto conosco, com a gente mesmo, com nós próprios, como com o nosso próximo, ainda estão em curso na nossa vida. Diga para mim se você, depois de reconhecer que é pecador, de viver 20, 30, 40, não sei, 50 anos da igreja, você ainda não se depara, você ainda não se constrange, você ainda não fica perplexo por encontrar na sua vida ações que não mais se encaixam com aquilo que as Escrituras dizem a seu respeito? Quantas pessoas entram em crise na sua vida, na sua caminhada espiritual, porque deveriam ser santas, mas continuam ainda na prática do pecado? E aí há uma crise. Por quê? Porque eu sou santo, nova criatura, as coisas novas, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Mas na prática, na caminhada, na diária, o pecado ainda pulsa. Os pensamentos perversos ainda circulam. Os desejos avassaladores na alma ainda se encontram vibrantes. Aí, irmãos, quando esta crise ela se instala na nossa caminhada,
porque você sabe que você está na igreja, e que você conheceu a Cristo, e você tem as Escrituras, e você ora, e você busca Deus, mas você não consegue caminhar um pouco além, você não consegue crescer, porque você se depara com essa realidade na sua alma. Você lê a Bíblia diz uma coisa a seu respeito, e quando você olha para a sua vida, você se depara com outra realidade, que é o contrário, e você entra em crise. Eu sei que a Bíblia é verdade, mas eu não consigo ver na minha carne a realidade daquilo que as Escrituras dizem. A pessoa pira. É a crise que pode acontecer. E aí, duas coisas podem se desenvolver a partir dessa crise, a partir deste problema. O primeiro, e eu preciso que você entenda isso, preste atenção. Qual é a primeira situação que pode acontecer quando essa crise se instala? O indivíduo se torna um cínico, vivendo e se afundando na lama do pecado, com a certeza de que nunca conseguirá avançar 1 centímetro na vida espiritual. A pessoa continua participando das atividades religiosas, continua frequentando liturgias cristãs, tem um linguajar, tem uma estética estereotipada de crente, de santo, mas nunca experimenta verdadeiro progresso espiritual. O indivíduo frequenta a igreja, o indivíduo frequenta grupos, o indivíduo canta, o indivíduo toca, o indivíduo prega, o indivíduo evangeliza, mas tudo isso é oco, é apenas uma casca, porque interiormente, no âmago do seu ser, ele ainda permanece na produção, na ação do pecado, afundado na lama do pecado. E aí o indivíduo se torna um cínico, porque ele precisa criar esta imagem na igreja. E aí a comunidade cristã vem para a igreja. Eu já falei isso aqui várias vezes. Nós que estamos sentados na cadeira dessa igreja, neste lugar, nós somos crentes com cara de gente arrebatada. Sim ou não? Todo mundo aqui, quando eu olho para a cara dos irmãos, aqui para o rosto, para a face dos irmãos, é só a face de irmãos crentes, de gente santo. Porque essa é a ideia que nós temos que segurar, essa é a ideia que nós temos que transmitir, porque se nós mostrarmos para o próximo, para o irmão que está do lado, para o irmão que está do outro lado, para o irmão que está na frente, para o irmão que está atrás, quem nós realmente somos, o que é que se passa na alma, no escondido, quando os olhos de ninguém conhecido estão sobre nós, seria uma desgraça. O indivíduo se torna um cínico, caminha na igreja, caminha na comunidade cristã com uma capa de crente arrebatado, capa de crente santificado, mas ele não progride, não se esforça, não muda as suas posturas, não caminha para atingir 1 centímetro sequer de progressão espiritual, de crescimento na vida, de amadurecimento na vida. Eu penso, e eu falo isso com muito temor, que essa é a realidade da igreja evangélica desta geração. É uma igreja evangélica travestida de santidade, mas como Jesus disse, como Jesus falou, sepulcros caiados, por fora limpos, pintados, ornamentados, mas por dentro a podridão toma de conta. Prova é de que nunca, em tempo algum, se teve tamanhos escândalos envolvendo a comunidade evangélica. Estou mentindo? Está nos jornais, está nos noticiários.
a igreja evangélica envolvida com escândalos políticos, envolvida com escândalos de assassinato, de corrupção. Essa é a imagem cínica que muitos crentes têm desenvolvido. Segundo problema que pode acontecer, e esse é mais raro, esse problema é mais raro. Qual é o problema? É a crise angustiante de nunca conseguir responder positivamente ao chamado para a pureza, para a santidade. E esse problema ele pode causar-nos um profundo problema psicológico. Por quê? Porque o indivíduo olha para a sua vida, olha para as Escrituras, e as Escrituras diz para ele que ele é santo, diz para ele que ele é nova criatura, diz para ele que ele é justificado, e ele olha para a vida dele, ele não consegue responder positivamente aquilo que as Escrituras indicam a seu respeito, e aí ele entra em crise profunda, ele não consegue ajustar isso na cabeça, e ele se angustia, ele se preocupa, ele procura um pastor angustiado, ele chora, ele ora, ele pira, porque não consegue revelar nos seus atos aquilo que as Escrituras dizem a seu respeito. John Bunyan, um puritano que escreveu o livro O Peregrino e outros livros, mas o mais conhecido é O Peregrino, tinha crises existenciais profundas. A biografia de John Bunyan diz que quando John Bunyan começou a perceber a sua pecaminosidade, começou a perceber a sua maldade, começou a ter visões sobre a glória de Deus e a santidade de Deus, ele entrou numa crise psicológica tão grande que ele passou meses sem conseguir pronunciar uma palavra equilibrada, uma palavra que fizesse sentido para as pessoas que estavam em volta dele. Havia uma crise psicológica nele, ele não conseguia proferir coisas equilibradas. John Owen, o príncipe dos puritanos, príncipe dos pregadores, tinha profundas crises existenciais a respeito da produção do pecado, da ação do pecado na sua vida. David Brainerd, missionário aos índios da América, passava extensas horas do dia orando, buscando a Deus, para que Deus o conduzisse a uma vida mais santa, porque ele enxergava nos seus membros as ações, as pulsões do pecado na sua vida tão frágil. Morreu aos 24 anos. Martinho Lutero, conta a biografia de Lutero, que Lutero azucrinava a vida do seu confessor no mosteiro de Santa Ana, porque ele não conseguia ajustar na prática religiosa dele os muitos pensamentos pecaminosos e as muitas pulsões e ações pecaminosas. Tem uma situação na biografia de Lutero que diz que ele acabou de sair do confessionário e ele desce as escadas, imediatamente ele retorna para o confessionário para se confessar de novo, porque no espaço entre se levantar do confessionário e descer as escadas, ele já tinha pecado. E ele queria ser santo. Os irmãos entendem a confusão? Essa é uma profunda confusão, é uma profunda crise, mas ela é rara no nosso meio. A situação destes homens que eu acabei de citar para você, só foi mudada, só foi transformada quando eles perceberam pelas Escrituras o que Deus tinha realizado por eles no Calvário, o que Cristo Jesus conquistou para a vida deles no ato da sua morte na cruz do Calvário. Então, irmãos, você vai me perguntar agora, que doutrina tão extraordinária é essa, que pode me dar garantia de paz, que pode me tranquilizar diante do reino de Deus, quando eu olho para a minha vida e percebo ainda pecados sendo exercidos por mim, mas sabendo que, mesmo pecando, ainda estou no reino de Deus ou no reino da luz.
Como é, que doutrina é essa que pode pacificar o meu coração, que pode retirar essas crises de nós? O nome dessa doutrina é justificação. Justificação é a doutrina que nos estabelece em Cristo. É pelos méritos de Cristo que nós somos agora vistos por Deus. Quando Deus olha dos céus para a igreja, para mim, para você, que fomos inseridos no corpo de Jesus, Ele não vê o Weber, mas Ele vê Cristo Jesus no Weber. Ele vê o sacrifício de Cristo Jesus na igreja. Por isso, quando Ele olha para a igreja e vê o sacrifício de Jesus na igreja, Ele percebe a igreja justificada de seus pecados. Abra sua Bíblia, eu quero que você abra e acompanhe comigo. Romanos, capítulo 5. Diz assim, capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vá para o verso 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Vá para o verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Verso 9. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a redenção, pelo qual alcançamos agora a reconciliação, pelo qual agora alcançamos a comunhão com Deus. Isso é justificação. Salte aí da sua Bíblia para o capítulo 2 de Éfeso. Éfesos capítulo 2, verso 1, acompanha comigo a leitura, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar-nos nos lugares celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos tempos vindouros a sua bondade e riqueza da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O que o texto
que nós acabamos de ler está dizendo é que Deus nos declara justos diante dele, que não existe condenação, que não existe mais nenhum escrito de dívida pesando contra nossas vidas. O pecado foi punido em Cristo. Sua morte satisfez a justiça exigida pela santidade de Deus em relação às nossas transgressões. 1 João capítulo 2, verso 2 diz: e ele quem? Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. Romanos capítulo 3, verso 35 diz: Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Jesus, o seu sacrifício, o seu sangue, satisfaz a justiça de Deus sobre a condenação dos nossos pecados e do pecado de todos aqueles que submetem as suas vidas ao senhorio de Cristo. Essa é a nossa condição perante Deus. Ele nos vê como justos em Cristo. Preste atenção, não há mais escritos de dívida pesando sobre você. Colossenses 2, capítulo 13, Colossenses capítulo 2, verso 13 e verso 14 diz: e vós, outros que estavas mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Com ele quem? Jesus. Perdoando todos os nossos pecados e cancelou. Em outras versões diz, rasgou o escrito de dívida que constituía de ordenância e que nos era contrária, e a ele removeu completamente na cruz. A cruz de Cristo removeu o meu pecado. Romanos 8:1 diz: não há mais condenação. Quem intentará condenação contra os escolhidos do Senhor? Os irmãos entendem isso? Não é apenas perdão de pecados. Não é que Deus apenas te perdoou dos teus pecados. Ele, além de te perdoar, Ele te justificou, Ele te declara justo. Agora eu sei, irmãos, que você pode estar perguntando, como assim? Como é que Deus vai me declarar justo se eu sou pecador, se eu sei que cometo pecado? Se essa é a minha condição, por que ainda eu continuo pecando? Você pode questionar. Se não há mais condenação sobre mim, se o escrito de dívida foi retirado, se Deus olha para mim e me vê justificado, por que eu ainda continuo pecando? Por que eu ainda sou esse indivíduo tão mau e tão perverso, mesmo diante das realidades conquistadas por Cristo a meu respeito e a respeito da igreja? Por quê? Lembra do vírus? Lembra do vírus lá no começo da nossa fala? O vírus, mesmo enclausurado, ainda produzia cópias de si mesmo. E essas cópias de si mesmo, ele ainda lança na corrente sanguínea para tentar destruir a imunidade dos pacientes infectados. Está dando para entender? Pois bem, irmãos, assim é o pecado na vida, na nossa vida, vivendo nos nossos membros. Precisamos diariamente do tratamento providenciado por Deus para vivermos uma vida de paz no reino da luz, aonde nós fomos colocados. João diz: o sangue de Jesus é eficaz para nos purificar de todo o pecado. O tratamento do crente consiste em uma combinação de confissão diária
de reivindicação, de apropriação do sacrifício de Cristo e do seu poder purificador no sangue de Jesus, para que todos os nossos pecados sejam purificados. O tratamento consiste em um compromisso profundo em submeter-se ao Espírito de Deus, que vai aplicando em nós as verdades da palavra de Deus, escrevendo no nosso coração, no nosso entendimento, as leis de Deus, que vai arrancando a natureza má e perversa e imprimindo sobre nós um novo ser, uma nova natureza. Uma natureza que é agora contrária à natureza humana e perversa. Isso se chama santificação. Esse processo de inscrição da lei de Deus no nosso coração, na nossa mente, de arrancar o coração de pedra do coração humano, mau e perverso, e aplicar um coração novo, um transplante de alma, de natureza. É o processo de santificação. É o Espírito Santo que vai constantemente arrancando as raízes do pecado de nós, ou em nós. É Ele que nos conduz e nos constrange, pouco a pouco, a refletirmos a maravilhosa obra que Deus realizou por nós na cruz do Calvário. O que você está ensinando aqui, você pode dizer, é muito perigoso. Alguém pode estar aí sentado na cadeira e dizer, isso é muito perigoso. Dizer que isso poderia fazer as pessoas pensar que elas podem se acostumarem com a prática do pecado, e que basta elas clamarem pelo sangue de Jesus, e que elas serão purificadas dos seus pecados. Alguém pode dizer assim, alguém pode achar que isso pode conduzir alguém a viver uma vida afundada no pecado, e que para ela basta clamar o sangue de Jesus e vai ficar tudo bem, porque ela foi justificada por Cristo Jesus. Alguém pode estar pensando assim, esse evangelho é muito fácil. Alguém pode estar dizendo assim. Mas deixa eu concluir a minha mensagem, citando para você 3 situações, que elas vão servir de aplicabilidade daquilo que eu falei essa noite. Qualquer pessoa, abra seus ouvidos para entender isso, qualquer pessoa que esteja acostumada a viver pecando, afundada na prática do pecado, se apoiando na doutrina da justificação para permanecer da transgressão, tal pessoa está profundamente iludida e sob profunda escuridão. Ela se encaixa no perfil daquela pessoa que é a primeira crise. Ela se tornou uma cínica. Ela vive um profundo auto-engano em relação à sua fé e à sua posição em Cristo e em relação ao reino de Deus. Nunca desfrutará de comunhão verdadeira com Deus, se não se arrepender sinceramente, se não se converter e buscar progredir na vida de santidade para com Deus, confiando na justificação de Deus, mas se deixando ser conduzida pelo Espírito para um processo contínuo de santificação. O apóstolo Paulo diz, não extingais o Espírito de Deus, no qual fostes selado. Você pode estorvar, impedir, levantar barreiras, obstáculos, para que o Espírito de Deus complete a obra de santificação na sua vida. Se você se auto-enganar, dizendo que a sua vida como está tudo bem, basta você clamar pelo sangue de Jesus, e você pode continuar na prática
do pecado, da imoralidade, da desonestidade. Dois, qualquer pessoa que ao ouvir a extraordinária notícia sobre a justificação de seus inúmeros pecados, sejam os pecados presentes, sejam os pecados passados, sejam os pecados futuros, qualquer pessoa que ouviu essa extraordinária notícia, que esses pecados foram perdoados, foram justificados, e essa pessoa não pensa, não pesa, não reflete que esta justificação teve um alto preço para aquele que fez essa justificação, só demonstrará o profundo egoísmo ainda latente na nossa alma. Porque se eu sei que os meus pecados foram justificados pelo sacrifício de um santo, a postura que nos cabe é nos rendermos a Ele em adoração, em submissão. Cabe à igreja de Cristo prostrar-se em adoração profunda a Ele, dizendo: Santo, 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 somos gratos pelo Teu grande amor. 3. Entenda, justificação é diferente de santificação. Justificação é um ato realizado por Deus num tempo e num espaço, é um ato concretizado, foi feito, Ele já realizou isso, mas santificação é um processo pelo qual o Espírito de Deus vai aplicando as verdades da palavra no seu e no meu coração, e vai transformando a nossa natureza pecaminosa em uma natureza santa, vai nos conduzindo no caminho, aprumando os nossos passos, endireitando os nossos arteiros, para que trilhemos caminhos de justiça sobre esta terra, até o dia de Cristo Jesus. Lembre-se, irmãos, as ervas daninhas, elas continuarão crescendo no nosso jardim, mesmo que elas sejam diariamente arrancadas. Elas sempre voltarão a crescer, enquanto estivermos cultivando nessa terra. É o Espírito de Deus que conduzirá você, que capacitará você a ir diariamente arrancando essas ervas daninhas que vão prejudicando a beleza do jardim de Deus na sua vida. Queria chamar o Walter aqui para fazer um louvor. Vai dar certo, Walter, o louvor? Para fazer um louvor que eu pedi a ele para cantar. Enquanto ele faz esse louvor, eu queria que você pensasse na sua vida, pensasse no seu lugar no reino de Deus, pensasse na sua postura diante do que é a justificação de Deus sobre você e o que é o processo de santificação na sua vida. E se você, no tempo deste sermão, ou enquanto se canta essa música, refletir e pensar, e imaginar, e chegar à conclusão de que precisa mudar, eu convido você a orar ao Deus Todo-Poderoso. Eu não vou lhe chamar aqui à frente, não vou lhe chamar para você vir para cá, para você fazer oração, não, baixe sua cabeça onde você está e ore sinceramente, converse com Deus sinceramente, peça ao Espírito de Deus para encontrar no seu coração, encontrar na sua alma, encontrar em algum lugar, em algum espaço em você, um espírito quebrantado, sujeito a mudanças, e convide-o a fazer as mudanças necessárias.
Porque, irmãos, a eternidade é uma realidade. E o pecado, como eu disse no começo da minha fala, ele tem raízes perversas e maldosas que podem nos prejudicar no corpo, na alma e ter reverberações na eternidade. Que Deus em Cristo Jesus nos acompanhe, tenha misericórdia de nós. Pastor.